estão presentes aqui para mais uma festa espiritual. Tivemos uma bonita festa ontem à noite e hoje à noite não vai ser diferente. Teremos uma bonita festa batismal. Na quarta-feira e na quinta-feira, nas duas noites da semana, quarta e quinta, o pastor Ronaldo Arco vai estar cantando aqui. Nós acabamos de conversar com ele, acabamos não, quando eu vinha de Rio Preto para cá, ele me ligou e ficou batendo papo. Isso é errado, né? Dirigir, conversar o celular. Mas, não esquece alguma mudança, ele vai cantar duas noites aqui, provavelmente quarta e quinta, talvez terça e quarta, mas é mais provável quarta e quinta. Ele recentemente lançou um novo CD, lançou em São Carlos há poucos dias atrás, e vai estar agora aqui em Ribeirão Preto lançando o seu novo CD, ok? Então aí, terça e quarta ou quarta e quinta. E aí, pastor, como é que eu vou saber? Eu vim toda noite e você vai com certeza acertar. Ontem à noite nós iniciamos o estudo sobre o estado do homem na morte. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? E nós vimos que, segundo a filosofia bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na filosofia judaica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia que a Bíblia faz do homem é a ideia holística, ou seja, o homem é um ser completo. Essa ideia dualística, que é a separação entre a matéria e o espírito, não é uma ideia bíblica, é uma ideia grega, é uma ideia do helenismo grego, que foi infiltrada no seio do cristianismo ao longo da história. Para a mentalidade judaica e para a doutrina bíblica, o homem é um ser completo, formado pelo pó da terra, mais o ruá, mais o pneuma, mais o fôlego de vida, como vimos ontem à noite em mais ou menos 55 minutos de palestra. Vimos ontem à noite que o homem não possui uma alma, o homem é uma alma. Você pode perceber que mesmo no nosso dia a dia, nós usamos a palavra alma muitas vezes no contexto correto. Por exemplo, você vai ao mercado, vai e volta rapidinho. Aí o esposo te diz: olha, mas voltou tão rápido, não tinha viva alma lá. Isso quer dizer o quê? Que não tinha alma penada lá, que não tinha fantasma? Não, é que havia poucas o quê? Pessoas. Por que no mundo evangélico, não só na igreja adventista, no mundo evangélico é comum nós falarmos o seguinte: tantas almas tomaram a decisão ao lado de Jesus, tantas almas foram batizadas. Veja que no dia a dia nós usamos a palavra alma, né, como sinônimo de pessoa. E na Bíblia, a Bíblia é verdade, alma é igual a pessoa, composta pela matéria, o pó da terra, mais o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, nós vimos ontem, o pó volta para a terra e esse fôlego volta para Deus, não de forma consciente. O mesmo Senhor que soprou o fôlego de vida, ele simplesmente toma esse fôlego de volta. Então não há vida consciente após a morte, e nós vimos isso em dezenas e dezenas de versículos bíblicos. Então não precisa ter medo de atravessar a rua à noite, pode ter medo de assalto, né? Ou atravessar um cemitério, não tem problema nenhum. Tem aquela velha história, eu não sei se essa história é verdadeira, se é falsa, se é piada ou não é, mas o fato é que, é só para exemplificar esse caso, conta-se que uma senhora cristã estava esperando o ônibus num ponto em frente ao cemitério, já altas horas da noite, sozinha ali. Uma noite muito fria, a rua deserta, de repente chegou um assaltante ali e apontou a arma para a nossa irmã. E a irmã, muito tranquilamente, disse: olha, tudo bem, você pode levar tudo que eu tenho, eu não sou desse mundo mesmo. E o ladrão saiu contra ele, né? É lógico, ela, ao dizer eu não sou desse mundo, ela estava dizendo que para ela o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Mas como o ladrão provavelmente tinha medo de fantasma, né, fez o cemitério e saiu correndo. Bom, o fato é o seguinte, queridos: não existe vida consciente após a morte. Mas então, pastor,
qual é a esperança? Então nós paramos nesse ponto. Nós vamos mostrar agora qual é a solução para a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quero lembrar o que eu estou fazendo aqui hoje à noite não é um sermão, é uma aula. Começamos o seminário no domingo passado, hoje nós estamos na 8ª aula. E vamos continuar por mais 2 semanas aqui, ok? Nós vamos estudar a partir de agora qual é a esperança para nós cristãos. Quando o Senhor Jesus voltar, e mais de 2.500 versículos bíblicos, como estudamos em 3 noites, mais de 2.500 versículos bíblicos fazem alusão direta ou indireta à volta do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor volta a esse planeta. Quando o Senhor Jesus voltar, haverá 2 grupos de pessoas vivas, porque haverá pessoas vivas quando Jesus voltar, é óbvio. Os salvos vivos, né? E os perdidos vivos, as ovelhas e os bodes, o joio e o trigo, os salvos e os perdidos, os justos e os ímpios. E haverá também 2 grupos de mortos, os que morreram em Cristo, os que antes da morte abraçaram a Jesus como Salvador e Senhor, e os ímpios mortos. O que é que vai acontecer com esses grupos em ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós paramos ontem nesse texto aqui e não está entrando o slide ali. Já apertei 4 vezes o botãozinho aqui e não funcionou. As 2 ressurreições, vejam só, nós encerramos com esse texto. Eu até fiz um apelo. Isso, olha, se vocês não acreditarem em nenhuma palavra que nós dissemos aqui, mas estava tudo na Bíblia, confiem pelo menos nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No 4º Evangelho, o Evangelho segundo João, o capítulo 5, os versículos 28 e 29, é o texto que nós lemos ontem à noite e vamos ler mais uma vez agora para iniciarmos o nosso estudo. O Senhor Jesus disse, você pode acompanhar na Bíblia ou aqui no quadro. Eu coloco aqui no quadro para nós ganharmos um pouco de tempo, mas é sempre bom conferir na Bíblia. Não vos admireis disso, porque vem a hora, no futuro, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, ou se tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não está funcionando aqui o aparelho, tá? Já mencionei aqui. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, ou se tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, note, o que o Senhor Jesus ensinou? Que quando ele voltar, haverá quantas ressurreições? Quantas? 2. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então há 2 ressurreições, uma para a vida eterna, outra para o juízo ou morte eterna. Nós vamos ver hoje à noite como é que vão acontecer essas ressurreições, quando e como. Agora veja, ontem à noite nós recitamos aqui o credo. Uma irmã nos ajudou aqui e nós recitamos o credo. A frase principal do nosso estudo ontem, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, tal. Quando nós mencionamos o credo católico, eu salientei a frase do credo. O Senhor Jesus, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, tal, foi julgado, né? Morto e sepultado, ressuscitou o 3º dia, e o que? Foi assunto aos céus, onde está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Alguém me perguntou depois da saída, mas pastor Mota, se o credo católico diz que o Senhor Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos, e o credo está certinho? Então, como é que essa história que a pessoa morreu, já foi para o céu, morreu, já foi para um lugar chamado inferno, não fica queimando o tempo todo? Que negócio é esse? É uma incoerência. Entenderam? É uma incoerência. Só que o som piorou e piorou muito agora, né? Está com a microfonia. Eu vou até falar sem microfone um pouco. Fica muito ruim sem microfone, não? Não? Fica até melhor, eu acho, né? Estão me ouvindo bem no fundo, não? Não? Estão ouvindo no fundo, não? Não, né? E tá bom. Agora, o senhor que é uma pessoa inteligente, me responda.
Se não estão ouvindo, como é que responderam? Não precisa explicar, eu só queria entender. Bom, deixa eu ver aqui. Nós temos um problema com o som aqui na igreja. Estamos cantando um som bom, nota 10, tá? Estamos com algum som aqui para quebrar o galho nessa noite. Então veja, que é um bom som também. Temos que dar uma acertadinha. Então veja, é por isso, queridos, que a Igreja Católica Apostólica Romana parou de pregar sobre a volta de Jesus. Porque eles viram incoerência. A Bíblia é verdade, queridos. Nós vamos receber a recompensa quando o Senhor Jesus voltar em poder de grande glória. Agora imagine, eu morri. Vamos imaginar, né, que a crendice popular seja verdadeira. Eu morri e fui para o céu. Aí um dia o Senhor Jesus vem e diz: Roberto, se bem que no céu nós vamos ter novos nomes, né? Eu acho que o meu não precisa mudar, não, né? Eu expliquei que Roberto é um nome anglo-saxão que significa resplandecente da glória. Fazer o quê, né? É chique no último. Então eu estou no céu. Aí o Senhor Jesus vem e diz: Roberto, pois não, Senhor, eu preciso que você volte comigo para a terra. Tudo bem, Senhor, eu volto, o Senhor está mandando, eu volto. Mas por quê? Eu vou te ressuscitar. Vocês conseguem enxergar, queridos, a incoerência? Se a pessoa já está no céu, ou se está no lugar de tormento eterno, ela já foi julgada, e aí Cristo volta para ressuscitar quem? O Senhor Jesus é muito claro. Quando Ele voltar, todos os que estão nos sepulcros vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Abra a Bíblia agora, em 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não vai aparecer aí o texto, vai aparecer só está a citação, não está o texto. 1 Coríntios, o capítulo 15, lá no Novo Testamento, 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O capítulo 15, nós vamos ler os versículos 51 a 53. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ajudar aí. Vamos ajudar, irmãos. Quem precisa de ajuda aí é o Novo Testamento, 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 51 em diante. Acharam? Não tem pressa, vamos esperar um pouquinho. Leva tempo para aprender a manusear a Bíblia. Acharam? Vamos ver. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Mas pastor, espera um pouco, eu estou com sono, vou voltar para casa e vou dormir. A palavra dormir aqui é sinônimo do quê? Morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Por que o apóstolo Paulo diz que nem todos morreremos? Porque quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória, obviamente haverá pessoas do quê? No momento, no abrir e fechar de olhos, versículo 52, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então vejam bem, queridos, quando o Senhor Jesus voltar, os mortos, nós vamos ver que são os mortos em Cristo, eles ressuscitam primeiro, e eles são transformados. O corpo corruptível é revestido da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade. As pessoas são transformadas, recebendo das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Nós, os vivos, que abraçamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também teremos esse corpo que transformado, e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus, como o próximo texto deixa bem claro. 1ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4. Vá um pouquinho adiante na Bíblia. 1ª carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4. Os versículos 13 a 18. É um pouquinho
não adianta na vida. Acharam? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Novamente, a palavra dormir aqui significando o quê? Morte. Note que já havia ignorância naquela época em relação a esse assunto. Então o apóstolo São Paulo, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação a esse assunto. Versículo 14: para não vos entristecerem como os demais que não têm esperança. Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e ordem, ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, o que, irmãos? Ressuscitarão primeiro. Nós lemos o texto de João capítulo 5. O Senhor Jesus disse que há quantas ressurreições? Duas. Quantas ressurreições há? Duas. O apóstolo Paulo disse que a primeira ressurreição, qual é? Há dois justos, os que morreram em Cristo. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando é que nós recebemos a vida eterna, queridos? Nós vimos ontem à noite 4 versículos bíblicos. Quando é que os homens receberão a recompensa? Quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Aí receberemos o que? A vida eterna. O versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Papado da ideia do que vai ser amanhã da ressurreição. Explicamos ao longo da semana que é uma, entre tantas outras, uma doutrina baseada em Mateus 24, que é a doutrina do arrebatamento secreto. Essa doutrina do arrebatamento secreto, tirando fora do contexto ali, queridos, ensina que em algum momento as pessoas serão arrebatadas. Então, tem até alguns adesivos para cuidado, que se o piloto pode subir de repente. Tem até uma série, era um livro que virou uma série de vídeos deixados para trás. É interessante, vale até a pena assistir, é legalzinho, mas não tem base bíblica, porque segundo a Bíblia, e aí eu recomendo um livro da Casa Publicadora Brasileira, da CPB, ninguém será deixado para trás. Amém. É um livro extraordinário. Ninguém será deixado para trás. Não tem esse negócio de arrebatamento secreto. Mostramos aqui em mais de uma hora. O Senhor Jesus vem em poder e grande glória, com ele todos os anjos dos céus, e a ressurreição dos justos. Não tem nada de secreto aqui, queridos. E os ímpios vão sair correndo ainda, pedindo que os montes caiam sobre eles. Vamos ver daqui a pouquinho isso. Então não há nada de secreto. O arrebatamento acontece quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória. Ok? Está pálida a ideia do que será amanhã da ressurreição. Vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para o teu holograma ficar ali e ficar mudando os slides. Ou vamos só no gogó aqui? Vamos lá de novo? Não está mudando. Próximo texto, pode colocar por gentileza. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 8. Abra sua Bíblia. Segunda carta, capítulo 2, o versículo 8. O versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então note, quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória, os salvos vão ser arrebatados. Antes disso, os mortos em Cristo ressuscitam. O que acontece com os ímpios mortos? Eles permanecem mortos. E os vivos ímpios, eles são destruídos com fogo? Não. Eles são destruídos pela manifestação da glória de Cristo Jesus.
A destruição com fogo ocorre depois. 1 Tessalonicenses 5, os versículos 2 e 3. Primeira, vai aparecer no quadro, mas vamos abrir um pouco a Bíblia aqui. Esse barulho do pessoal mexendo na Bíblia é gostoso. Primeira carta, capítulo 5, os versículos 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, quando disserem paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Essa frase, essa profecia, é a profecia para o tempo do fim, que é o tema do nosso seminário, ela se cumpre em quem? Os ímpios vivos por ocasião da volta de Cristo Jesus. Apocalipse 6, os versículos 14 a 17. O último livro da Bíblia, o capítulo 6, os versículos 14 até o 17. Não é um sermão, já falei, é uma aula. Que o nosso livro aqui, texto, é a Bíblia. Apocalipse 6, os versículos 14 a 17. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Eu estava em 2007, aqui em Sertãozinho. Em 2007 foi o ano que nós chegamos aqui na Paulista Oeste, dirigimos algumas séries lá na Rita de Rio Preto, depois dirigimos a grande série de conferência aqui em Ribeirão Preto, lá no Sinacol. E tivemos uma programação também aqui em Sertãozinho. Eu fazia um treinamento à tarde, na igreja de Sertãozinho, e uma senhora maranhense, estava com uma senhora bem idosa. E a uma certa altura eu disse: olha, ele estava fazendo uma promoção, estava incentivando os irmãos a fazerem visitas. Aí eu usei um argumento que eu sempre uso. Eu pergunto: olha, quantos de vocês são adventistas do sétimo dia? Porque pegaram um convite de uma pessoa estranha na rua e vieram à igreja. Sempre uma ou duas pessoas levantam as mãos. Aí eu faço a segunda pergunta: quem é adventista hoje? Porque um amigo, um parente, um vizinho, um colega de trabalho, um colega de faculdade falou a respeito de Jesus para você. Aí todo mundo levanta a mão. Só que aquela senhora não levantou a mão nem na primeira vez nem na segunda. Olha, se alguém te convidou para vir à igreja, ou foi um estranho ou foi um conhecido. É lógico ou não é? Eu brinquei com ele, mas era uns 80 e poucos anos. E a senhora, não vai levantar a mão? A senhora entendeu a pergunta? Não entendi, sim, senhora. Então, acho que não entendeu, porque a senhora ou foi convidada por um estranho ou por um conhecido. Quem que trouxe a senhora para a igreja? Eu vou perguntar de novo. Ela não levantou a mão nem na primeira vez nem na segunda. Irmã, como é que a senhora veio para a igreja? Ela contou: pastor, eu frequentava uma outra igreja. Aí um dia eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi o Senhor Jesus voltando em poder e grande glória, só que eu não podia olhar para a face dele. Então eu saí correndo, pedindo que os montes caíssem sobre mim. E ela não conhecia o texto do Apocalipse, mas é justamente isso que o Apocalipse diz: que quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória, os ímpios não vão conseguir olhar para a face de Cristo, vão sair correndo, pedindo que os montes caiam sobre eles. E pastor, eu saí correndo, e a hora que eu cheguei perto do monte e pedi que o monte caísse sobre mim, alguém veio por trás e eu senti uma mão carinhosa no meu ombro e uma voz muito meiga, pastor. Eu creio que era a voz de Cristo Jesus, que me disse: filha, vá para a igreja adventista do sétimo dia, e quando eu voltar, você vai me olhar face a face. E é por isso que eu estou aqui, pastor. Não foi ninguém, não foi nem vizinho, não foi parente, foi o próprio Senhor Jesus que mandou eu vir para cá. Amém. E é interessante que ela não conhecia o texto do Apocalipse e recitou exatamente as mesmas palavras. Então o fato é o seguinte, então eu vou abrir um parênteses. É um testemunho positivo, mas não faça do sonho o teu critério, viu?
Mas o senhor contou um testemunho do senhor, tudo bem. Mas cuidado, porque tem sonho da parte de Deus e sonho da parte da pizza. A pessoa come muita pizza à noite, passa mal, tem pesadelo, digestão, vai contar testemunho depois. Então tem sonhos e sonhos. Bom, faz o seguinte, vamos ler esse texto aqui. Mateus 24, 37 a 39, está o resumo ali. Nós lemos todos esses versículos na quinta-feira. Como aconteceu nos dias de Noé. Comiam, bebiam, fizeram casamento, tal. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do filho do homem. Jeremias 25, 33. Os mortos do Senhor naquele dia. Mas pastor, o negócio está feio aqui. É terremoto para cá e morte para lá e não sei o quê. É profecia para o tempo do fim. E vai ser assim mesmo. E profecia bíblica não falha. Na primeira aula eu mencionei aqui, no domingo passado, que há 330 profecias messiânicas na Bíblia. E todas as 330 se cumpriram nos mínimos detalhes. Os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Eu vou perguntar, e eu não quero que nenhum adventista do sétimo dia responda. Quero ver se os nossos irmãos estão entendendo, os nossos visitantes. Quando o Senhor Jesus voltar, haverá dois grupos de mortos: os mortos em Cristo e os ímpios mortos. Os ímpios mortos permanecem mortos. Os mortos em Cristo ressuscitam. Há dois grupos de ímpios: os que aceitaram Jesus e os que não aceitaram Jesus. Os que aceitaram Jesus são arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Os ímpios saem correndo, porque não pedem e não podem ver a face daquele que está sentado no trono. Então eles são consumidos pela manifestação da glória do nosso Deus. Jeremias vê essa cena e diz que esses corpos, eles não serão planteados nem sepultados, mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Por que ninguém vai chorar por esses mortos nem sepultados? Hein? Porque não haverá ninguém vivo aqui na face da terra. Todos os ímpios mortos permanecem mortos. Os ímpios vivos morrem. Vão virar o quê? Esterco sobre a superfície da terra. Os mortos em Cristo ressuscitam, vão para o céu. Os justos vivos vão para o céu. Não há ninguém aqui na terra. Aí começa o milênio. Queridos, não haverá um arrebatamento secreto depois de um tempo de paz aqui na terra, com o Senhor Deus dando uma segunda chance. Não tem segunda chance, a chance é hoje. Então haverá 1000 anos de paz. Por quê? Porque só haverá o diabo e seus anjos, aqui não haverá aqui de entrar aqui na terra. Então todos os ímpios serão como esterco sobre a superfície da terra. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aonde? No céu. Porque na terra só ficarão quem? Os ímpios, mortos, e Satanás e os seus anjos, esses sim vivos, sem ter o que fazer aqui por 1000 anos. Os justos no céu. A volta do Senhor Jesus Cristo é que marca o início do milênio. Isso é fundamental, queridos, entendermos. Porque muitas pessoas por aí seriam diferentes. Que haverá 1000 anos de paz e aí tem uma segunda vida de Cristo. Não, é a segunda vida de Cristo que marca o início do milênio. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. É figura de linguagem, é uma profecia para o tempo do fim, em termos simbólicos. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Apocalipse 20, 1 a 3. Notem bem, alguns cristãos dispensacionalistas estudam as profecias do Apocalipse e fazem a seguinte aplicação: haverá 1000 anos de paz aqui na terra. Então as pessoas vão estar livres do diabo. Serão 1000 anos, será um milênio de paz aqui na terra. Querido, a Bíblia é verdade. Haverá 1000 anos de paz aqui na terra, porque não haverá ninguém vivo aqui na terra.